O sol surgia lentamente no horizonte, tingindo de dourado a imensidão do sertão. A poeira avermelhada subia com o vento leve da manhã, espalhando-se pelo terreiro da pequena casa de barro. Maria já estava desperta antes mesmo do primeiro cantar do galo. Seus pés calejados conheciam bem a frieza da terra ao amanhecer, e suas mãos, marcadas pela lida, se moviam com destreza, acendendo o fogo no fogão de lenha para preparar o café ralo que iniciaria mais um dia. A vida no sertão nunca foi simples, mas Maria carregava dentro de si uma força silenciosa, herdada de sua mãe e de tantas mulheres que aprenderam a transformar dificuldades em coragem. O marido, João, passava longas horas no roçado e em viagens para negociar o pouco que a terra oferecia, e cabia a ela manter o lar firme, cuidando dos filhos e do que restava da plantação. Naquele ano as chuvas demoraram a chegar, e a terra mostrava suas rachaduras como feridas abertas. O milho nascera miúdo, e o feijão não vingara como esperavam. Maria olhou para o céu azul sem nuvens e deixou escapar um pensamento em voz baixa. Que não falte sustento para os meninos. As crianças, sonolentas, apareceram pouco depois, cada uma com o olhar ainda pesado de sono. Comeram em silêncio, cada um consciente de que era preciso valorizar cada gole, cada pedaço. Maria disfarçava como podia a escassez, dividindo tudo de forma justa, sempre com um gesto de carinho que preenchia o que faltava na mesa. O dia seguiu com a rotina costumeira: cuidar da casa, buscar água na cacimba distante, alimentar as galinhas magras, remendar roupas já gastas pelo tempo. Apesar do cansaço, havia dignidade em cada movimento. O sertão exigia força, mas também ensinava resistência. Ao cair da tarde, João retornou. O chapéu de couro estava gasto, e o rosto marcado pelo sol e pelo esforço. Sentou-se em silêncio no banco de madeira, enquanto Maria lhe servia o que restava na panela. Os dois trocaram olhares longos, como quem compartilha o peso das dificuldades sem precisar de palavras. Mais tarde, quando a casa se aquietou, Maria permaneceu à porta observando a lua cheia que iluminava a vastidão. O silêncio do sertão trazia consigo um misto de solidão e grandeza. Ali, diante da imensidão, ela pensou em sua vida. Os sonhos deixados para trás, a luta de cada dia e a esperança que insistia em florescer, mesmo em solo seco. O sertão podia ser duro, mas era também morada, raiz e destino. E Maria sabia, em seu íntimo, que sua história era igual à da própria terra. Áspera por fora, mas fértil de coragem e amor por dentro. Assim terminava mais um dia da vida dessa mulher forte, cujo maior poder era transformar silêncio em esperança. Os dias no sertão seguiam um ritmo próprio, marcados pela luz intensa do sol e pelo vento seco que soprava entre a caatinga. Maria já havia aprendido a viver nesse compasso, entre a dureza e a poesia escondida nas pequenas coisas. Para ela, cada amanhecer era um convite silencioso a recomeçar, mesmo quando a terra parecia não oferecer nada em troca. Naquela manhã acordou ainda mais cedo. O céu estava pintado de tons rosados e laranjas, e os galos cantavam como se anunciassem um novo ciclo. Maria ajeitou o vestido simples de algodão, amarrou os cabelos e caminhou até o quintal. O chão estalava sob seus pés, como se a terra reclamasse da falta de chuva. Ainda assim, havia beleza no contraste. Os mandacaros erguendo-se firmes, as flores roxas do juazeiro resistindo em meio ao calor. Com uma lata de ferro equilibrada na cabeça, Maria tomou a estrada de terra em direção à cacimba. O caminho era longo, mas ela não andava sozinha. Levava consigo os pensamentos, os sonhos guardados e a esperança de que, um dia, a vida se tornasse mais leve para seus filhos. Enquanto caminhava, lembrava-se de sua infância, quando ainda corria descalça pelo terreiro da casa de seus pais. Naquela época, o sertão lhe parecia imenso e cheio de aventuras, mas agora, adulta, sabia que aquela mesma imensidão podia também pesar sobre os ombros. Chegando à cacimba, encontrou outras mulheres. Eram vizinhas, amigas, companheiras de jornada. Entre baldes e conversas, compartilhavam não só a água, mas também confidências, risos e pequenas histórias que serviam de alívio. Maria gostava desses encontros. Era o momento em que se lembrava de que não estava sozinha naquela luta. O sertão, apesar de árido, unia corações pela solidariedade. De volta para casa, os meninos a esperavam no terreiro. O mais novo correu até ela para ajudá-la a carregar a lata.
Maria sorriu e fez um carinho no rosto dele. Naquele gesto simples havia uma certeza silenciosa, a de que tudo o que fazia era por eles. O meio-dia chegou trazendo consigo o calor mais forte. A família se reunia à sombra de um pé de umbuzeiro, onde a brisa era mais suave. Maria distribuía o pouco que havia cozinhado, sempre se esforçando para que todos se sentissem saciados. O olhar dela acompanhava cada colherada dos filhos, e havia orgulho em perceber que, mesmo diante das limitações, eles cresciam saudáveis, aprendendo a valorizar o que tinham. À tarde, Maria dedicou-se a costurar roupas antigas, dando novos pontos a tecidos já gastos. Enquanto passava a agulha pelo pano, pensava no tempo. O tecido puído lembrava a própria vida, cheia de remendos, mas ainda firme, cheia de histórias bordadas entre as linhas. Quando o sol começou a cair, tingindo o céu de tons avermelhados, João retornou do roçado. Trazia nos ombros um feixe de lenha e o rosto cansado. Maria percebeu em seus olhos a mesma mistura de cansaço e esperança que havia nos seus. Sentaram-se juntos na porta da casa, observando os meninos brincarem descalços na poeira. O riso das crianças se misturava ao som do vento, e aquele instante simples trazia uma paz rara. À noite, quando todos dormiram, e Maria voltou a se sentar à porta. O silêncio do sertão parecia conversar com ela. Olhou para a lua que iluminava o chão rachado e sentiu uma serenidade estranha. Não sabia o que o amanhã traria, mas estava certa de que enfrentaria qualquer desafio, porque no coração de uma mulher do sertão havia algo que o tempo, a seca ou a distância não podiam levar: a coragem de seguir. Que assim, em meio ao calor e à poeira, Maria vivia cada dia como se fosse um capítulo escrito com suor, resistência e amor. Uma história simples aos olhos do mundo, mas grandiosa na essência. As semanas se sucediam como páginas de um livro escrito pela própria terra. No sertão, cada dia parecia igual ao outro, mas para Maria, cada amanhecer trazia um detalhe diferente: o canto de um pássaro mais forte, o perfume breve de uma flor resistente, ou até mesmo a brisa que soprava um pouco mais fresca. Eram sinais discretos que lhe davam forças para seguir em frente. Certa manhã, João decidiu levar os filhos mais velhos ao roçado. Queria ensiná-los a lidar com a enxada, a respeitar a terra mesmo quando ela pouco oferecia. Maria observava de longe, o coração apertado entre orgulho e preocupação. Via os braços frágeis dos meninos tentando imitar os movimentos do pai, e percebia o quanto cresciam rápido demais. O sertão não dava tempo para a infância longa. Ali as crianças aprendiam cedo a dividir responsabilidades. Enquanto eles estavam no campo, Maria aproveitava para cuidar da casa. Varria o terreiro com o velho galho de palmeira, organizava os utensílios, lavava as roupas no tanque de pedra. Cada tarefa, mesmo repetitiva, tinha para ela um sentido maior: manter a dignidade em meio às dificuldades. A limpeza, o cuidado e a ordem eram formas silenciosas de resistir ao peso do cotidiano. Naquela tarde, o céu mostrou um sinal diferente. Nuvens esparsas se juntaram no horizonte, tingindo o ar de um cinza promissor. Maria, acostumada a ler os sinais da natureza, sentiu o coração acelerar. Talvez fosse apenas ilusão, mas naquele instante ela acreditou que a chuva estava próxima. Saiu correndo para chamar os meninos que brincavam no terreiro, e todos olharam juntos para o céu, com os olhos brilhando. Mas o vento mudou, e as nuvens se dispersaram, deixando apenas o azul imenso e vazio. Houve um silêncio breve, como se todos tivessem medo de quebrar a esperança que se desfez tão rápido. Maria respirou fundo, segurou a mão do filho mais novo e disse com serenidade: "Um dia ela vem. A gente só precisa esperar o tempo certo." As crianças voltaram a brincar, e Maria guardou a decepção dentro de si, como fazia com tantas outras. No sertão, aprendera que esperar fazia parte da vida. À noite, a família se reuniu em torno do fogo, ouvindo João contar histórias antigas. Falava de viagens longas, de feiras distantes, de encontros com pessoas de outras cidades. Os meninos ouviam atentos, encantados com aquele universo que ainda lhes parecia inalcançável. Maria também escutava, mas o que mais lhe tocava era a forma como João narrava cada detalhe, mantendo viva a esperança de que a vida podia ser maior do que o pedaço de terra em que viviam. Nos dias seguintes, Maria se dedicou à pequena horta que cultivava nos fundos da casa. Ali, com paciência,
Cuidava de umas poucas plantas de coentro, abóbora e pimenta. Cada folha verde que surgia era como um presente. Ao regar a terra com a água que trazia da cacimba, ela conversava em silêncio com as plantas, como se confiasse a elas seus segredos mais íntimos. A horta era seu refúgio, seu espaço de esperança. Certa vez, enquanto colhia algumas abóboras pequenas, Maria lembrou-se das histórias que a mãe lhe contava sobre tempos mais prósperos. Dizia que o sertão, quando chovia, se enchia de verde e fartura, transformando-se em um lugar quase mágico. Maria nunca havia visto algo assim em sua plenitude, mas carregava dentro de si a imagem transmitida pela mãe, como uma promessa que o tempo ainda poderia cumprir. Ao entardecer, Maria costumava sentar-se na soleira da porta, bordando panos de prato para vender na feira da vila. Suas mãos ágeis desenhavam flores e arabescos coloridos, como se quisessem colocar na trama da linha a beleza que faltava ao redor. Enquanto bordava, os filhos se aproximavam, curiosos, e ela lhes ensinava os primeiros pontos. Não era apenas um trabalho, era também um gesto de continuidade, de ensinar aos pequenos que, mesmo em meio às dificuldades, a arte e a beleza encontravam lugar. Numa dessas tardes, enquanto costurava, João se aproximou em silêncio e ficou observando. Depois de alguns instantes, disse com a voz baixa: "Você consegue transformar até o pano mais simples em coisa bonita." Maria sorriu, sem dizer nada. O elogio simples bastava para encher seu coração de força. Assim, entre bordados, risos de crianças, o trabalho duro da roça e as longas caminhadas até a cacimba, os dias seguiam. Maria compreendia que sua vida era feita de pequenos gestos que juntos construíam algo muito maior. Uma história de resistência, amor e esperança que se renovava a cada amanhecer. Os meses passaram, e o sertão seguia mostrando sua face dura e, ao mesmo tempo, grandiosa. Maria já não contava o tempo em dias ou semanas, mas em colheitas, luas cheias e esperas silenciosas pela chuva. Cada estação trazia desafios diferentes, mas também aprendizados que ficavam gravados em sua memória como marcas que jamais se apagariam. Aos poucos, seus filhos cresciam e assumiam responsabilidades no lar. O mais velho, Antônio, já ajudava o pai a negociar pequenas vendas na feira da vila, aprendendo a lidar com números e palavras ditas rápido pelos comerciantes. Maria observava com orgulho o jeito responsável do menino e, muitas vezes, enxergava nele o reflexo de João. Sério, atento, mas com o olhar carregado de esperança. As meninas, por sua vez, ajudavam Maria nas tarefas da casa. Aprendiam a cozinhar, a costurar e a cuidar dos irmãos menores. Embora ainda fossem crianças, compreendiam o valor de cada esforço e o peso de cada conquista, por menor que fosse. O sertão ensinava cedo que nada vinha fácil, mas também mostrava que toda união valia mais que ouro. Numa manhã, João anunciou que faria uma viagem mais longa. Iria até uma cidade distante, vender parte do gado e trazer mantimentos para a família. A despedida foi simples, mas carregada de sentimento. Maria, firme como sempre, não demonstrou preocupação diante dos filhos. Apenas arrumou os pertences dele, entregou-lhe um pedaço de tecido bordado para que se lembrasse de casa e disse: "Vá em paz e volte logo." Durante a ausência do marido, Maria assumiu ainda mais responsabilidades. Levava os meninos ao roçado, cuidava dos animais, mantinha a horta e a casa em ordem. Era como se toda a força dela se multiplicasse diante da necessidade. E nas noites em que a saudade pesava, encontrava consolo nas estrelas que brilhavam no céu sertanejo. Olhava para elas e sentia que não estava sozinha, que havia algo maior sustentando sua caminhada. Certo dia, o inesperado aconteceu. As nuvens se reuniram, escuras e carregadas, e o vento trouxe o cheiro diferente que anunciava a mudança. Maria correu para fora de casa, chamou os filhos e juntos levantaram os olhos para o céu. Pouco depois, as primeiras gotas começaram a cair, tímidas, mas firmes. O sertão parecia respirar aliviado. E Maria, com lágrimas discretas nos olhos, abriu os braços como quem acolhe um velho amigo. A chuva caiu forte naquela noite, batendo no telhado de barro como uma canção antiga. Os meninos corriam pelo terreiro, rindo e gritando, deixando que a água os molhasse por inteiro. Maria observava aquela cena com o coração transbordando. Era como se toda a espera, toda a luta, tivesse sido recompensada naquele instante. Nos dias seguintes, a paisagem começou a mudar.
O chão rachado deu lugar a brotos verdes, e a caatinga floresceu em cores inesperadas. O sertão antes seco se transformava diante dos olhos atentos de Maria. Era como se a terra mostrasse sua gratidão àqueles que nunca deixaram de acreditar em sua força. Quando João retornou de viagem, encontrou um lar renovado. Os filhos corriam para abraçá-lo. E Maria, firme e serena, o recebeu com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Ele trouxe mantimentos, tecidos e até algumas novidades da cidade. Mas nada se comparava à alegria de reencontrar a família. Naquela noite, sentados todos à porta da casa, observaram juntos a lua refletindo no chão molhado. O silêncio foi quebrado apenas pela voz de Maria, que disse baixinho: "O sertão é assim. Ensina a gente a esperar, ensina a ser forte, mas também sabe recompensar quem acredita." João segurou a mão dela e os filhos se aconchegaram ao redor, formando um círculo de união. Naquele instante, Maria sentiu que sua vida, com todas as lutas e vitórias, era parte da própria essência daquela terra. O sertão era duro, mas também generoso. E ela, mulher simples e corajosa, era a prova viva de que até nas paisagens mais áridas florescem amor, esperança e dignidade. Assim seguia a vida de Maria, feita de pequenos gestos, de dias de luta e noites de contemplação, de esperas longas e recompensas inesperadas. Uma vida que, embora invisível aos olhos do mundo, era imensa em significado. E naquela noite tranquila, com o coração leve, Maria compreendeu que sua história não era apenas dela, mas de todas as mulheres do sertão antigo, mulheres que, como ela, transformavam silêncio em resistência e resistência em amor.